Centenas de anos atrás, os humanos costumavam ser uma espécie extremamente fraca e nem eram capazes de se proteger contra pequenos animais. Eles costumavam ser patéticos em termos de força real e violência. Eles não tinham armas aonde eles conseguiam lutar. Em qualquer luta, eles não tinham como se defender de qualquer tipo de calamidade natural. Uma vez que eles acabaram descobrindo uma raça de pessoas com forças sobre-humanas que eram astronomicamente mais fortes do que eles, os humanos começaram a chamar eles coletivamente de nobres. Esses nobres inicialmente desconfiaram um pouco dos humanos, mas logo perceberam que os humanos são virtualmente inofensivos e indefesos. Isso combinado ao fato de que os humanos davam aos nobres uma quantidade imensa de respeito. E isso levou eles a adquirir a filosofia do romancista. Significa que todo nobre é obrigado a proteger os humanos a qualquer custo. Dessa forma, os nobres e os humanos formaram um vínculo muito especial, da qual os nobres estavam claramente classificados acima dos humanos mortais e tinham respeito e admiração por todos os humanos. Eles recebiam todas as tarefas que eram exigidas deles. Enquanto os nobres garantiam que nenhum humano inocente tão simples se machucassem, mais de 800 anos se passaram. Raziel, o nobre intitulado de chefe dos nobres, só recentemente acordou depois de um desconhecido assaltante puxar o seu caixão sobre um cofre, e ele acabou ficando chocado ao ver como o mundo se tornou diferente, com tecnologia avançando, as coisas indo tão à frente, todos os lugares que ele ia, tudo estava tão evoluído. Ele testemunhou a criação que os humanos nunca foram possíveis antes. E ao vagar para o redor, ele consegue encontrar o seu servo Frank. O Frank ficou chocado ao ver o Raziel e ele imediatamente levou ele para dentro da sua casa para contar a ele tudo o que estava acontecendo no mundo recentemente. Raziel achou divertido o quanto o mundo humano mudou e queria experimentar isso em primeira mão. Então Frank, que era diretor de uma escola secundária, colocou o Ray em uma das suas turmas para que ele pudesse passar algum tempo com os humanos modernos e entender o desenvolvimento que ele não viu nos últimos 820 anos. Lá, ele rapidamente fez amizade com um cara ruivo alto chamado Shin, que inclusive é um ótimo lutador de artes marciais e um excelente atleta, que o surpreendeu quão casualmente esses humanos estão se dirigindo com ele, como o próprio nobre, né? Ele percebe que os humanos agora parecem ter perdido os seus instintos por reconhecer os nobres, o que os faz acreditar que não devem mais depender muito deles. Mas à noite, enquanto ele tomava o seu chá com Frank, um indivíduo desconhecido se aproximou deles, se apresentando como M21. Ele diz a eles que ele é um humano modificado criado por uma organização científica do mal chamada União, e de acordo com ele, eles foram criados em testes de 2, nunca receberam um nome e foram referidos apenas com os seus números de série. Foram injetados com inúmeras drogas e remédios infantis para verificar os seus efeitos e as condições que eram tão horríveis para eles, que inclusive todos os seus amigos acabaram morrendo durante as outras partes desse processo, exceto ele e um amigo dele que sobreviveram e ganharam força e habilidades sobre-humanas. Numerosas organizações cobertas, então, estavam tentando controlar o poder do mundo, usando eles como armas de destruição. Mas, finalmente, ele conseguiu escapar da União como seu amigo que decidiu partir para os caminhos separados. Isso tudo, por enquanto, para encontrar o propósito das suas vidas. O diretor convidou o M21, depois de aprender sobre suas habilidades e como ele acabou salvando a vida de um aluno dessa escola, ele pediu para que ele ficasse na sua casa por um tempo, enquanto trabalhava para ele, porque o sindicato continuaria enviando homens atrás dele e tentaria matá-lo. Ele pensa um pouco e pergunta o que ele quer em troca, e o Frank ri dele e diz que ele só tem que atuar como segurança da escola a partir de agora, o que acaba que o M21 concorda. No dia seguinte, Raziel vai para a escola e imediatamente é atacado por uma horta de garotas que se encantam com o seu comportamento real e a sua elegância. Ele entra na sala de aula e percebe que Shin tem uma fratura no braço e ele está usando um gesso, que foi basicamente rabiscado pelos seus amigos. Então ele decide que ele ainda quer tentar esse costume estranho e tira o seu marcador ali, sua caneta, rabiscando todo o gesso também. E então ele se senta e depois começa a assistir a aula, até que chegasse a hora do almoço, né? Quando eles foram para almoçar juntos, o nosso querido Prota insiste em comer o ramen todos os dias, tá ligado? Desde que ele provou essa delícia moderna, ele não pode voltar à comida do seu tempo. Depois que a aula acabou, Shin e seu amigo, cujo nome eu não sei, começou a falar sobre jogar alguns jogos de celular juntos e perguntou ao Raziel se ele queria entrar no jogo, mas ele não tem ideia do que é um celular e parece um pouco confuso, né? O amigo dele explicou o que é um celular, que é uma ferramenta muito importante nos tempos modernos, porque uma vez que você tem um, você não pode se perder, nunca ficaria entediado e poderia conversar com alguém em um determinado momento. Raziel não pode acreditar que tal coisa existe e vai até o Frank à noite, que estava relaxando no topo da escola junto com o M21, e lá ele conta ao Frank sobre essa tecnologia que o Shin estava falando tanto. Frank sorri para ele e diz a ele que o mundo mudou e as coisas estão completamente diferentes desde que o Raziel foi dormir e a tecnologia como essa agora existe.
Frank então deu a ele a versão mais alta de especificações mais modernas de um smartphone. No dia seguinte, Razel leva para sua aula, então os seus amigos ficam surpresos ao vê-lo segurando aquele telefone. Eles estão felizes por ele, mas logo percebem que Razel não tem ideia de como mexer nisso. Quando Shin pediu o número e o e-mail dele, Razel olhou para ele inexpressivamente, enquanto ele não tinha ideia do que estava acontecendo. O amigo perdedor então pega o celular da mão de Razel e começa a ensiná-lo como usar. Ele também diz a ele como enviar um e-mail e ele imediatamente aprende e começa a enviar e-mail para Frank. Enquanto almoça naquele dia, o trio então ouviu um barulho vindo do recreio da escola e resolveram investigar. Eles viram um monte de delinquentes dos seus carros entrando na propriedade da escola. Eles estavam assediando as garotas enquanto chutavam os meninos. Razel estava muito intrigado com isso, porque ele nunca viu humanos brigando tanto entre si. Na hora, um dos brutos então pega o zelador e quando ia socá-lo, Shin corre e bloqueia o soco com a mão machucada. O homem olha para Shin e acusa de tentar roubar sua namorada. E o perdedor perguntou ao Shin por que ele fez isso, só que o Shin respondeu que ela ia cair no meio-fio, então ele simplesmente segurou ela para que ela não caísse. O homem, no entanto, não tem intenção de ouvir ele e seus capangas começam a abusar das crianças na sua escola. O Shin pede desculpas a ele e diz para ele dar o fora, mas o cara começa a dar socos no Shin. Ele se esquiva da maioria dos socos, mas é encurralado onde não consegue recuar e acaba sendo atingido diretamente na cara por um dos seus socos. O Razel vigia a comoção da escada com o M21, que quer ir lá mesmo parar com tudo isso, mas ele tá com medo de revelar sua força sobre-humana. Enquanto isso, o cara começa a chutar o Shin e tenta pisar na sua cabeça, mas o Shin rola. O valentão tenta dar um soco nele, mas o Shin se esquiva de todos os seus socos antes de desferir um soco direto na cara dele. Ainda mais bravo, ele começa a dar socos pesados enquanto o Shin tenta bloqueá-los com a sua mão machucada e o gesso começa a quebrar. E o bruto, cara, dá um soco no estômago dele então, jogando ele no perdedor. Enquanto os dois estão caídos no chão, ele se move na direção ao Shin, mas é bloqueado pelo zelador, que manda ele ir embora, porque não deixaria machucar os alunos. Só que o bruto não dá a mínima e pega o zelador pela garganta antes que eles pudessem fazer qualquer coisa. Porém, ele foi interrompido por M21, que caminhou calmamente até ele e disse para ele deixar o zelador ir. O bruto olhou para ele e disse para ele sair de lá se ele não quisesse levar uma surra, o que o 21 acaba respondendo mais uma vez dizendo para ele deixar o zelador em paz. Então o bruto deixa cair o zelador e tenta socá-lo, só que o M21 porém é extremamente rápido e facilmente desvia do soco antes de agarrar sua corrente e jogar o cara no chão. O bruto tenta agarrar sua mão para fazê-lo soltar, mas percebe que o M21 é muito forte. Ele então joga o bruto de volta em um dos carros e ameaça matá-lo, o que o assusta tanto que imediatamente ele foge com a sua gangue. E todos começam a aplaudir o M21, que fica surpreso com tudo isso porque ele não está acostumado a essa apreciação. Razel ficou assistindo tudo isso de longe e simplesmente voltou para dentro para terminar o seu lamen, enquanto ele lentamente percebia como os humanos se tornaram mais perigosos comparado aos velhos tempos. O dia seguinte começa como de costume e o Shin tá atrasado para essa aula, como de costume também. O professor finalmente entra então com dois novos alunos do seu lado. Umi afirma que eles são alunos transferidos da Coreia. O cara baixo, que tem cabelos espetados, se apresenta como Regis, enquanto a garota se apresenta como Sierra. O professor então diz a Shin que é sua responsabilidade mostrar a eles toda a escola e ele relutantemente concorda. Razel percebe imediatamente que esses alunos são nobres e não humanos comuns. Até mesmo os novos alunos parecem notar a aura incomum forte vinda de Razel também, que é forte demais inclusive para um nobre. Todos se sentam para almoçar à tarde e Shin percebe que mesmo esses novos alunos parecem ser inaptos em coisas modernas semelhantes a Razel. Regis tenta usar um hashi, mas ele acaba falhando, enquanto Sierra decide simplesmente usar uma colher. Mais tarde naquele dia, Shin, o perdedor, Regis, Sierra e Razel, todos eles voltam para casa de Frank, onde eles estavam simplesmente saindo quando Frank entrou com um M21. Para surpresa e irritado por ver Shin e seu amigo sujando o lugar, ele acaba cedendo aí, vê que todos são amigos de Razel, então ele diz que todos são bem-vindos lá, e aí vai para a cozinha para simplesmente lavar a louça. Quando ele volta, Shin diz a ele que nem Sierra nem Regis têm aonde morar nessa cidade, e pergunta se Frank pode ficar com eles. Novamente o Frank fica um pouco irritado com ele, mas o Razel diz que não se importa, o que obriga o Frank a dizer que também não se importa. No dia seguinte, o grupo de capangas parou Razel, Shin, o perdedor e Sierra enquanto caminhavam de volta para suas casas. Todos cercavam o grupo e um deles até puxou uma faca para Razel. Shin diz a eles para não machucar nenhum dos seus amigos e que ele iria com ele, então eles todos são levados para o esconderijo dessa gangue. Eles são cercados por um bando de capangas e o chefe olha para o Shin e diz a ele que ele vai aprender uma lição hoje. Shin diz ao perdedor para poder pegar Sierra e Razel e simplesmente se afastar enquanto ele joga sua bolsa e se prepara para uma luta.
Um dos caras corre na sua direção como um mamute, mas o Shin consegue facilmente desviar do seu soco, enquanto também desvia de um ataque por trás e soca esse cara no chão. O outro cara tenta acertá-lo com um bastão de madeira, mas o Shin se esquiva facilmente, dá uma joelhada na cara dele e mais dois caras tentam atacá-lo, mas ele facilmente é capaz de se esquivar dos seus ataques, enquanto desfere um forte contragolpe. No entanto, cara, ele começa a ficar cercado por um bando desses caras aí e é pego por trás por um dos inimigos, enquanto o outro tenta acertar ele. Ele é até capaz de se defender, mas novamente o cara tenta estrangulá-lo por trás, levando o Razel a dar um passo para salvá-lo, mas o Shin grita para ele ficar para trás e ele usa suas habilidades de jiu-jitsu para poder acabar com o grandalhão. Ele continua sendo cercado e estava prestes a ser oprimido até que o Regis e o M21 chegam no local. Regis tenta interferir, mas o M21 impede e diz que ele não pode mostrar o seu poder. Regis olha pro Shin e vê que ele não tá totalmente desamparado. Na verdade, ele novamente agarra seu ímpeto e começa a bater em todos os caras. Razel então fica chocado ao ver um humano se defendendo sozinho e as pessoas ao seu redor também, porque esse era um suposto trabalho dos nobres. Mas o M21 diz a ele que os humanos aprenderam a se defender quando necessário. Um dos capangas tenta pegar o perdedor como refém, mas o Shin o chuta antes que ele alcance o perdedor. O líder dos Hooligans então finalmente se cansou e sacou sua arma apontando para o Shin, e o M21 decide intervir nesse momento, óbvio, porque ele aparece na frente do líder agarrando a sua mão e empurrando ele para o chão, enquanto o Bruto tenta usar o seu cano de aço para acertar, e o M21 simplesmente usa o seu braço para se defender contra o cano de aço, enquanto o Shin, furioso, tenta socar o cara com a força total no rosto. Mas por um último momento, quando o M21 diz a ele que basta, ele para. Shin recua e diz a eles que eles sempre querem se vingar dele, e que eles deveriam atacá-lo quando ele tá sozinho, né? Todos começam então a voltar para casa e Regis comenta sobre o fato dos humanos terem se tornado muito selvagens nesses últimos anos, ao que o M21 responde solenemente que ele não viu o tipo de atos selvagens sem coração que os humanos são capazes de cometer até agora. No dia seguinte então, todos estão sentados para o jantar, enquanto Regis e 21 brigam um com o outro. Como sempre, Regis odeia o fato do M21 desistir da sua humanidade para ganhar poderes sobre-humanos, enquanto o M21 se enfurece por simplesmente chamar ele de traidor da humanidade. Ambos são interrompidos por Frank, que tá farto desses aproveitadores aí e diz para eles limparem toda a bagunça que eles criaram. Sierra é um amor, enquanto Regis discute com Frank enquanto limpa, perguntando por que o Razel não limpa. O Frank rapidamente o ignora e tenta mudar a conversa, mas o Regis insiste e diz que até o Razel deveria limpar antes que o Frank pudesse calá-lo. No entanto, o Razel simplesmente se levantou e foi caminhando na sua direção. O Frank estava com medo do que o Razel poderia fazer, mas para sua surpresa, ele só se aproximou, colocou uma das embalagens vazias na lixeira e se afastou. Frank soltou um suspiro de alívio e começou a limpar a casa. No dia seguinte na escola, Frank e Razel chamam o M21 na sua sala e o Frank o informa que ele abriu uma conta bancária separada para o M21. O 21 fica surpreso e pergunta por que ele faria isso, mas o Frank olha para ele e diz que ele está trabalhando para ele, então obviamente ele precisa ser pago, ele tem que ter uma conta bancária para a qual eles vão enviar o seu salário. E isso choca completamente o M21, porque antes disso ele era simplesmente usado como uma arma e não era pago nem nada. Durante toda a vida dele, essa inclusive é a primeira vez que alguém se ofereceu para pagar a ele um salário, como faria com qualquer outro humano normal, e por isso ele agradece de coração e sai enquanto caminha de volta para casa. À noite, ele foi parado por dois homens. Um cara era meio maluco, enquanto o outro era um gordão total que estava comendo uma coxa de frango sinistro. O cara de Coringa, primeiro, diz ao M21 que eles têm negócios com ele e chama ele pelo seu codinome, imediatamente tocando o alarme na mente dele, né? Como ninguém além do sindicato conhece o seu codinome, ele perguntou a eles sobre as suas identidades e eles se apresentaram como Tubarão e Martelo. Tubarão revela que eles trabalham para o DA5 e ele reconhece imediatamente como a equipe de operações especiais do sindicato. Ele perguntou a eles por que eles estavam aqui, para qual o Tubarão responde que eles vão levá-lo com ele e eles também acabaram insultando o único camarada vivo do M21. Ele ficou bravo imediatamente e o Tubarão percebeu isso e ficou provocando ainda mais ele. Assim, o M21 então se torna o Wolverine, bota as garras para fora e corre em direção ao Tubarão tentando acertá-lo, mas o Tubarão é muito mais rápido para ele pegar. Então ele se esquiva de todos os seus ataques antes de chutá-lo no estômago. Ele então pisa em cima do seu peito e diz a ele que ele é apenas um experimento científico inútil, destinado a ser descartado. M21 novamente se torna o Wolverine então e o ataca, mas o Tubarão pula para trás bem a tempo.
O M21 se reposiciona, mas o tubarão não dá tempo para ele recuperar o fôlego e corre para ele com uma faca que o 21 acaba bloqueando o primeiro ataque, mas o tubarão continua com o ataque, tornando cada vez mais difícil para ele se defender. Ele percebe que o tubarão é muito mais forte que ele, e se continuar assim ele não tem chance de sobreviver a isso tudo. O tubarão finalmente então consegue romper a sua defesa e cortá-lo nos ombros e as pernas também, antes de acertar um ataque especial que desfere inúmeros golpes no seu corpo, fazendo ele acabar recuando e caindo de joelhos tentando recuperar o fôlego. Enquanto o martelo começa a gritar atrás dele, dizendo para o tubarão para não matá-lo. O tubarão então, no entanto, começa a avançar, mas quando vê Sierra e Regis atrás do M21, ele olha para trás e fica chocado ao ver os dois. Ele diz para eles irem embora imediatamente, que eles nunca deveriam estar aqui. Regis, no entanto, está confiante nas suas habilidades e começa a falar de tubarão. Isso o irrita e faz ele atacar enfurecido, mas o M21 se interpõe entre e recebe o golpe para salvar o Regis. Regis, no entanto, ainda não se importa e começa a falar novamente, mas dessa vez o M21 grita para ele calar a boca, o que o surpreende. Tubarão avança, mas é parado no meio do caminho quando um cara pousa atrás do M21 e diz ao tubarão para parar. Ele olha para trás e percebe que o cara é ninguém menos do que o líder do DA5. Ele manda o tubarão recuar, porque eles querem o M21 vivo, e diz pra ele pra vir junto com eles. O M21 então concorda em ir com eles sem mais resistência se eles deixarem os dois, Regis e Sierra, saírem ilesos. O líder promete isso aí antes de escoltá-lo pra longe de Regis e Sierra. Voltando pra casa de Frank, quando questionado sobre o M21, Regis simplesmente dá de ombros porque tá irritado com ele por impedi-lo de lutar contra os caras. O Frank perguntou a Sierra então o que aconteceu, e ela informou que eles estavam voltando pra casa, avistaram o M21 com duas pessoas que ela não conhecia, parecia que estavam brigando, mas no final o M21 voluntariamente voltou com eles. Frank agradece a informação e pensa no que pode ter acontecido. Ele sabe que as pessoas que Sierra estava falando devem ser os membros do sindicato, mas não sabe se o M21 foi com eles para poupar Regis e Sierra ou se ele era realmente um espião que veio para obter informações sobre Razel e finalmente, quando seu trabalho terminou, ele voltou. Acontece que o M21 foi levado para uma casa segura, onde ele estava sendo espancado por tubarão para obter informações dele. Crans, entretanto, diz a ele para parar e pede para que o M21 que simplesmente conte a eles o que aconteceu com o caixão que ele foi encarregado de recuperar. Quando ele se recusa a responder, o Crans pergunta se ele recebeu ordens do humano para poder ficar quieto, e isso faz o M21 perceber que eles parecem não saber que ele traiu o sindicato e libertou o romancista do caixão. Tubarão então novamente começa a chutá-lo, dizendo que a sua missão não importa a partir de agora porque a missão do DA5 tem prioridade, e o M21 percebe que ele poderia usar a situação no seu benefício e decide atrasá-los. Eles então diz para todos que daria informações se eles estivessem dispostos a fazer um acordo. O Crans olha para ele e diz que ele não está numa posição de negociar. Se ele quiser, ele poderia simplesmente usar o seu verdadeiro soro criado pela União nele. E o M21 simplesmente sorri e diz que se ele usar esse soro verdadeiro, as coisas não funcionariam. Ele simplesmente morreria antes de dar as informações que eles desejam. A única saída seria fazer de fato um acordo com ele. Crans pergunta o que ele quer e ele responde que precisa de informações sobre todos os seus companheiros que morreram e M24 também. Crans diz a ele que ele não poderia fazer esse acordo porque ele mesmo não tem informações sobre todos. 21 então, no entanto, sabe sobre os membros da DA5 e diz que eles têm um hacker na sua equipe e hackear o sistema sindical deve ser brincadeira de criança para eles. O hacker então, chamado Tal, sorri por trás e diz que realmente ele está correto. Crans diz então a ele que eles têm um acordo e pergunta a ele sobre as informações. Mas o nosso querido M21 diz que ele só tá com fome e ele tenta ganhar o máximo de tempo possível. Tubarão e o martelo então são deixados para supervisionar M21 e o tubarão imediatamente começa a bater nele pedindo as informações, mas diz a ele que ele só fornecerá qualquer informação depois que receber sua parte no acordo. O tubarão fica bravo com ele e saca uma faca ameaçando, e o M21 começa a chamar o seu blefe e diz para ele que se ele o matar, ele iria contra as ordens diretas de Crans e vai perder qualquer informação que ele poderia ter tirado dele. Então o cara de cabelos compridos chega junto com Tal e diz ao tubarão para recuar. Tubarão libera a frustração no seu companheiro de equipe e chama o cara de cabelos compridos de um moleque. Ele repreende por deixar as mulheres e as crianças vivendo quando o trabalho deles era limpar a área. O cara de cabelos compridos diz a ele que eles não fizeram mal a eles e por isso ele deixou todas as pessoas viverem. Mas o tubarão revela que depois que o cara de cabelo comprido saiu, eles acabaram matando todos de qualquer maneira. Isso causa uma reação no cara de cabelo comprido completa, né? E esse cara de cabelo comprido se chama Takeo. Takeo então pega sua arma e aponta para o tubarão, mas o Tal pula rapidamente
frente e agarra o seu braço, dizendo para ele não fazer nada. Tubarão passa simplesmente por ele, dizendo a ele que vai pegar todas as informações de M21 de um jeito ou de outro. Em outro lugar então, Regis está voltando à escola do lado de Shin e do Perdedor, quando de repente ele avista Tubarão e Martelo à distância, parados em um prédio. Shin se vira para falar com ele, mas Regis desaparece completamente e encontra Tubarão e Martelo em um parque abandonado. Tubarão elogia sua bravura, mas diz a ele que é extremamente estúpido. Mas em troca, Regis lança insultos maciços contra ele, fazendo o Tubarão jogar sua faca no Regis. O Regis facilmente agarra a faca no ar e diz ao Tubarão que um fracote como ele não poderia fazer nada. O Tubarão fica muito bravo e corre na sua direção com as suas facas e tenta atacá-lo. Só que o Regis facilmente é capaz de desviar dos seus ataques enquanto recua e de repente usa sua habilidade que faz todo o seu corpo congelar. Regis tenta acertar um golpe direto, mas o Tubarão consegue bloqueá-lo parcialmente, resultando apenas num arranhão no rosto, e tenta atacá-lo novamente. Só que o Regis novamente também usa uma parada de tempo antes de tentar acertá-lo. Só que dessa vez o Tubarão também consegue evitar o ataque por um fiozinho de cabelo, salvando a sua vida. Os dois tentam de novo, mas o Martelo lança um monte de pequenos explosivos que forçam os dois a recuar. Ele joga algo no Tubarão e diz para ele para não pegar leve com o Regis. Então o Tubarão relutantemente coloca a pílula na boca e de repente seus músculos começam a crescer e a sua aura muda completamente. A sua velocidade se torna absurdamente rápida, porque em um piscar de olhos ele aparece atrás do Regis e tenta atacá-lo. Só que o Regis ainda assim pula de volta para sua surpresa. No entanto, o Tubarão aparece novamente atrás dele e ele se esquiva de Regis tentando acertar um soco. Depois disso ele tenta jogar uma faca em Regis novamente, mas ele a bloqueia facilmente, antes de tentar usar sua habilidade especial que não funciona dessa vez. O Tubarão ri dele e diz que seu truque não funcionaria mais com ele, antes de zombar dele de novo. E isso o faz ficar furioso. Antes que ele pudesse reagir, ele então apareceu atrás do Tubarão e deu um soco na espinha dele, fazendo o Tubarão gritar de dor, porque ele nunca esperou que o Regis fosse tão poderoso assim. Com isso ele teria até morrido, só que o Regis acabou sendo interrompido no meio quando o Martelo chamou a atenção para si, mostrando os corpos inocentes de Shin e do Perdedor no chão, dizendo a ele que era para parar. Silenciosamente o Regis então se enfurece e relutantemente é capturado por eles. Em uma casa segura então, o M21 é levado para uma sala diferente, onde fica chocado ao ver Shin e Regis e o Perdedor deitados no chão, enquanto o Tubarão ameaça matá-los se ele não responder. De volta à casa de Frank, Sierra caminha até Frank e Razel, informando-os que algo aconteceu com Regis. Ela explicou que ela e o Regis têm uma conexão neural muito forte um com o outro e que ambos podem sentir. Segundo ela, isso só se perde quando um deles está inconsciente ou morre, o que significa que o Regis agora está inconsciente ou morto no momento. Ela então agradece por sua hospitalidade e diz a eles que vai encontrar Regis. Frank diz a Razel que Shin mandou um e-mail para ele dizendo que ele e o seu amigo estavam indo lá para jogar videogame, mas agora ele tentou entrar em contato com eles e nenhum deles atendeu a ligação. Agora é que o bicho começa a pegar, tá? O Razel e o Frank começam a seguir Sierra e de volta à casa segura, Regis finalmente acorda para se ver cercado pelos membros da facção. O Tubarão diz a 21 que revela qualquer informação que ele tenha enquanto ele coloca a faca na garganta do garoto, mas o M21 vira o rosto alegando que o Regis é apenas um pirralho insuportável que ele não se importa e eles são livres para fazer o que quiserem. Regis, no entanto, tá com a língua afiada como sempre e começa a insultar o Tubarão novamente, o que resulta em um chute rápido no rosto. Finalmente o Shin também acorda e fica chocado ao se ver cercado por esses homens, mas imediatamente a sua atenção se volta para o seu amigo Perdedor inconsciente. Ele tenta acordá-lo e ao acordar o Shin olha em volta e avista Regis espancado e o M21 parado ao longe. Ele pergunta ao M21 o que está acontecendo, mas acaba que ele não responde. Mas o Regis se intromete dizendo que o M21 trocou sua humanidade por poder, então você não pode esperar dele qualquer coisa. Tanto ele quanto o Perdedor estão muito confusos com isso e tentam falar com o M21, mas ele se recusa a responder. Tubarão pega o Shin agarrando-o pelo colarinho e coloca uma faca na sua garganta tentando obter uma resposta de M21, mas ele não cede, alegando que só conhece as crianças como alguns alunos aleatórios do ensino médio que foram para a escola onde ele trabalha. Tubarão fica bravo com isso e chuta Shin no chão antes de pisar na sua cabeça. Takeo diz a ele para diminuir o tom, mas o Tubarão diz a ele para calar a boca, porque eles realmente não são mais úteis de qualquer maneira, então não importa se eles vivem ou morrem.
Ele acrescenta que seria melhor se eles morressem, porque agora eles os viram. Tal, entretanto, fala para ele parar de alegar essas coisas, que drogas ou lavagem cerebral devem ser suficientes para apagar suas memórias, e eles não teriam que matar essas crianças. Mas o Tubarão intervém dizendo que as crianças vão ter que morrer, contrariando tanto Takeo quanto Tal. Tubarão então fica feliz ao ouvir isso e empurra Tal para longe para ir em direção ao perdedor, mas o Shin agarra suas pernas e não solta depois disso. Ele sacode Shin e decide matar o perdedor, mas Regis então pula entre eles, ainda preso pelas algemas especiais que impedia ele de usar os seus poderes, e o Tubarão diz a eles para sair do caminho. Mas o Regis, como sempre, acaba fazendo com que o Tubarão fique com raiva novamente, o que resulta em um grande soco no rosto do garoto. Ele se move em direção a ele novamente e pega ele pelos cabelos, mas antes que ele pudesse machucá-lo, Shin decide que já estava farto disso e pulou para atacar. O Tubarão pensa que o Shin é como qualquer outro colegial e decide simplesmente dar um soco nele, mas ele se esquiva do soco e dá um baita socão no rosto do Tubarão, que joga Regis no chão e se vira pro Shin agarrando as duas mãos e depois a garganta dele antes de começar a sufocá-lo até a morte. O perdedor imediatamente corre até ele e agarra o seu braço, tentando fazê-lo soltar, implorando para ele não matá-lo. Mesmo mordendo a sua mão, ele tenta impedi-lo, mas o Tubarão não se importa e continua sufocando o Shin até o ponto em que o seu corpo fica mole e ele fica inconsciente. Regis não pode fazer nada além de assistir por causa das suas algemas, mas de repente o M21 decide que já é o suficiente e corre para o Tubarão, se tornando mais uma vez o Wolverine, cortando o braço direito dele, forçando-o a largar o Shin, salvando a sua vida querida. Do outro lado, Sirius chegou à casa segura e caminha em direção à entrada, onde o seu caminho é bloqueado por Martelo, que pergunta qual é o trabalho dela aqui. Com um sorriso feio, Sirius diz calmamente a ele que para ele sair do caminho, mas ele percebe que ela é um dos nobres com poderes especiais e imediatamente joga um monte de bombas nela, enquanto ao mesmo tempo recua. Ele sorri pensando que machucou Sirius, mas quando a poeira baixa, ele vê a silhueta dela e uma dor intensa no seu torso, vendo que o torso dele foi aberto por Sirius, e isso tudo sem que ele percebesse. Ele decide que isso não é um bom lugar para lutar e joga mais algumas bombas nela antes de desaparecer. Razel e Frank também o seguem, mas em vez de passar pela entrada principal, eles pousam no telhado como chefes totais. Eles são recebidos por Takeo ali, que estava esperando que eles viessem. Ele perguntou a eles qual era o motivo deles estarem aqui, e Frank, como o cara mais legal de todos os tempos, disse pro Razel para ir em frente, porque ele se juntaria a ele mais tarde. Isso tudo antes que ele manifestasse energia negra nos seus punhos e ataque o nosso Takeo. Takeo, no entanto, deve ser levado a sério, porque ele carrega uma maleta inteira para sua defesa e acaba bloqueando o seu soco antes de atacar Frank, e também se esquiva, e ele basicamente trocam as suas posições iniciais. Frank usa armas para atacar também, criando um monte de fragmentos de energia escura e atira no Takeo, que novamente usa sua maleta como escudo, enquanto Frank começa a ficar sério e cortar todo o telhado em dois. Quando a poeira baixa, porém, o Takeo atira nele com a sua sniper, mas o Frank é facilmente capaz de evitá-lo e corre na sua direção mais uma vez, mas o Takeo acaba recuando e usa a sua arma como uma arma corpo a corpo. Ele então tenta novamente usar sua energia escura para socá-lo, mas o Takeo é capaz de apontar uma segunda pistola escondida na sua cabeça, tentando dar a ele um checkmate. Frank desvia de novo e Takeo pega suas pistolas e começa a atirar nele enquanto corre. Frank continua se esquivando dele e usa as barras muito fortes feitas de energia escura, mas o Takeo se esquiva e cai no chão. Ele percebe que se isso continuar acontecendo, o Frank teria vantagem, então ele também pega uma pílula e coloca na boca, e agora ele sofre a metamorfose semelhante, se transformando num cara negro com uma aura totalmente escura, agora considerado como Blackface. Frank tenta atacá-lo novamente, mas antes que ele possa mover uma polegada, o Takeo simplesmente pulou atrás dele e apontou a arma na sua cabeça. Enquanto isso, o M21 sabe que não pode derrotar o Tubarão se ele se recuperar e avançar com o ataque, mas o Tubarão é capaz de se defender e chuta o M21 para trás antes de balançar sua lâmina no ar, o que é suficiente para cortar as roupas do M21, revelando seus músculos. No entanto, o Tubarão parece ficar inseguro sobre seu corpo e decide desencadear uma enxurrada de golpes nele, e ele consegue se esquivar e finalmente agarra sua mão enquanto o Tubarão tenta esfaqueá-lo. Ele chuta o M21 novamente de uma maneira que ele estava parado bem na frente das crianças, então ele usa um dos seus golpes mais fortes, sabendo que o M21 não vai sair do caminho, porque se ele fizesse isso, as crianças atrás dele morreriam, e o M21 faz exatamente o que ele esperava e leva o peso todo do dano, que faz ele brilhar e cair no chão de joelhos. O Tubarão caminha na sua direção e diz para ele desistir, mas ele se levanta novamente.
Tubarão levanta sua faca para poder acabar com essa luta, mas o Regis é capaz de romper as algemas e apenas naquele momento aparece na frente do M21, socando o Tubarão no estômago e atirando ele contra a parede. Regis diz ao 21 para recuar e ele se prepara para lutar contra ele. O Tubarão imediatamente se levanta e usa sua pílula, porque sabe que o Regis não é igual a ele em formas normais. Regis então, no entanto, parece furioso, porque ele não dá a mínima e chuta o cara com um salto antes de dar um soco na cabeça dele, jogando ele longe. O Tubarão mais uma vez se ajoelha e Regis se aproxima dele para terminar o trabalho, só que antes que ele pudesse desferir o golpe final, Kranz pula no meio fazendo com que o Regis pare. Ele imediatamente come uma pílula e pergunta ao Tubarão se ele aguenta. Feliz, pensando que junto com o Kranz ele vai acabar com essa luta, só que pela surpresa de todos, o Kranz perfura o torso do Tubarão e drena sua energia completamente, deixando ele muito mais poderoso do que já era. Regis olha para ele e sente nojo, ele usa sua explosão mágica nele, mas o Kranz simplesmente dá um tapa nele, chocando-o. Ele imediatamente corre para tentar atacar com um soco mágico, mas o Kranz desvia e bate na cabeça do garoto no chão. Regis cai no chão, mas o Kranz fica farto e começa a se mover em direção ao M21. Mas Regis ainda não terminou e ele levanta mais uma vez para carregar outra explosão mágica no Kranz. Ele fica lá, ofegante, mas quando a poeira baixa, ele fica horrorizado ao ver que o Kranz estava completamente bem e ele imediatamente corre pro Regis e dá nele uma pancada tão forte que ele se choca contra o teto e fica inconsciente. O Kranz começa a caminhar em direção ao M21 novamente, mas para ver uma figura misteriosa caminhando na sua direção, que acaba sendo um cara muito legal. Bem em cima do telhado, Takeo tem Frank sobre a mira de uma arma, e Frank tá pensando se deve ou não liberar os seus poderes reais. Então ele lembra que o seu mestre falou para ele não usar os seus poderes sem o seu consentimento, mas ele também percebe que se ele não usar os seus poderes, ele pode perder esse duelo. Mas para ele, seguir as ordens do seu mestre é mais importante que o Takeo. No entanto, o Takeo acabou usando as palavras erradas na hora errada, dizendo ao Frank que depois de matá-lo, ele vai matar aquele idiota que entrou. Isso acabou enfurecendo o Frank, que fica cercado por uma aura negra, que até mesmo começa a queimar a arma que o Takeo tinha nas suas mãos. Ele rapidamente recua, confuso com o ataque que está acontecendo, mas o Frank diz a ele que o maior erro que ele cometeu até agora em toda a sua vida foi falar mal do seu mestre, o Razel. No momento em que ele controla sua raiva, ele já liberou os seus verdadeiros poderes. Ele culpa Takeo por isso e diz a ele que teria que pagar por isso também. Um redemoinho gigante de energia escura envolve o céu, tornando tudo roxo, e então na velocidade de um raio, uma lança feita de energia escura perfura o corpo do Takeo, prendendo ele no chão. Frank então usa sua energia mágica para corromper sua arma, mas ele a joga fora em tempo de se salvar. Frank joga várias outras lanças para ele, pela qual Takeo corre para tentar se esquivar, mas uma delas novamente acerta a perna dele, fazendo ele cair de joelho. Frank caminha na sua direção e zomba por falar muito, mas ser super fraco, e isso provoca Takeo e ele tenta atirar no Frank, mas instantaneamente outra lança o acerta nos braços, parando ele. Frank finalmente tem o suficiente, cria um monte de lanças de energia no ar e atira em Takeo, mas ele recebe um impulso de inspiração e é capaz de desviar das lanças se movendo para trás. E conseguiu ainda apontar uma arma e atirar no Frank, mas o Frank nem se moveu a menos que a bala chegasse perto dele, só que para surpresa do Takeo, as balas simplesmente pararam quando chegaram muito perto do seu rosto e caíram no chão. Frank então usa uma explosão de energia escura que machuca Takeo gravemente e o faz gritar de dor, mas o Takeo é feito de um material resistente e ainda acaba pulando sobre Frank atirando no seu rosto. Frank se vira para mostrar para ele que uma das balas arranhou o seu rosto, deixando um pequeno rastrinho de sangue. Frank então olha para o Takeo e pergunta por que ele ainda está lutando tão bravamente quando não tem mais como ele vencer, mas o Takeo o ignora e corre na sua direção mais uma vez. E aí foi quando Frank atirou um monte de espadas mágicas nele. Quando ele consegue se esquivar e aparece atrás do Frank apontando uma arma para a cabeça dele novamente, o Frank simplesmente usa sua energia mágica para poder agarrar todo o corpo do Takeo, torcendo a arma da sua mão, e então revela o seu verdadeiro poder. E aí outra enorme nuvem de energia escura se forma acima deles, enquanto ele converte tudo em incontáveis lanças e atira todas elas no Takeo enquanto segura ele no lugar, isso sem deixar espaço nenhum para ele escapar. Takeo então foi esfaqueado por todas as lanças e seus poderes desaparecem completamente, e ele acaba retornando ao seu estado normal e cai no chão. Sierra também chega no local e observa Frank ir em direção a Takeo caído para poder acabar com a sua vida, mas a Sierra pergunta a Frank se ele realmente quer matar o Takeo, ao que ele responde que sim,
Mas antes que eles pudessem matá-lo, o Takeo olhou para Sierra e disse que as crianças estavam em perigo lá embaixo e que deveriam se apressar para salvá-las. Ele também pediu a ela que se desculpasse por seu lado com as crianças, por colocá-las em perigo. Nessa repentina demonstração de cuidado com as crianças, isso acaba fazendo o Frank reconsiderar e decide não matá-lo. Sierra então volta para dentro e enquanto caminha para o andar, acaba se encontrando novamente com o martelo, que tomou uma pílula e estava segurando um lançador de foguetes inteiro nas suas mãos. Ele atira um projétil nela, mas ela simplesmente desvia com as mãos antes de convocar uma única arma, que é a sua foice. O martelo novamente atira nela, mas dessa vez ela retruca usando sua foice e divide o projétil ao meio, enquanto também corta o martelo em dois. No piso principal, Raziel entra na sala e caminha direto para Kranz. Kranz olha para ele e pergunta quem ele é, mas ele rivaliza perguntando quem no inferno deu a ele permissão para falar. O Kranz fica atordoado com essa declaração, mas antes que eles pudessem dizer qualquer coisa, um súbito peso foi sentido no ar e de repente ele e o Tal foram presos no chão por uma quantidade extraordinária de gravidade, que é um dos numerosos poderes que Raziel tem. Kranz tenta se mover, mas Raziel novamente pergunta a ele se alguém lhe deu permissão para se mover, e ele bate o rosto no chão sem nem mesmo tocá-lo. Kranz de alguma forma consegue se levantar e golpear ele no ar, que destrói 2 pilares atrás de Raziel, mas ele mesmo permanece ileso. Kranz então pega suas lâminas gêmeas e se prepara para o duelo. Ele pula em direção ao Raziel e o ataca com as lâminas. O ataque é tão poderoso que quase toda a área desmorona e a poeira aparece por toda a parte. Shin e os outros ficam assustados com Raziel porque eles ainda não têm ideia do quão forte ele realmente é. Então quando a poeira baixa, no entanto, eles percebem que Raziel foi simplesmente capaz de parar completamente o ataque de Kranz, agarrando as suas mãos e simplesmente dizendo a palavra "vai embora", o que resulta no Kranz sendo jogado de volta nas paredes. Kranz sai da fenda e percebe que mesmo depois de absorver o tubarão ainda não é páreo para esse menino, então ele grita ao Tal para correr para ele e usar a sua pílula. Então o Kranz pode absorvê-lo também. Todos dizem para ele não ir, mas o Tal sabe que ele também tem um dever e que ele tem que cumprir. Ele caminha até o Kranz pronto para tomar sua pílula, mas o Kranz está tão impaciente que mantém a cabeça no ar e então diz a ele para comer rapidamente a pílula. O perdedor se sente muito mal por Tal, porque ele estava tentando ajudar as crianças o tempo todo, ele foi legal com as crianças. Então ele começa a implorar por Raziel para salvá-lo, porque ele era uma boa pessoa, mas o Kranz diz ao Tal para rapidamente se transformar e depois ameaça matar o perdedor. Isso foi o suficiente para enfurecer o Tal, que usa sua magia para enrolar cordas em volta do pescoço do Kranz, empurrando ele para trás e pulando para o lado do nosso grupo, alegando que nunca apoiaria machucar as crianças. Mas um Kranz zangado tem super velocidade e é capaz de alcançar o Tal com muita facilidade e acaba agarrando seu rosto de uma vez. Ele novamente está prestes a acertar um soco poderoso que vai matá-lo, mas ele é interrompido por Raziel, que apenas usa a palavra "pare", e isso é o suficiente para parar o corpo vazio do Kranz no lugar. Raziel é tão legal que depois de fazer isso ele vai até o perdedor e pergunta por que ele implorou por Raziel salvar a vida do Tal. O perdedor parece confuso e pede desculpas, mas o Raziel diz a eles que eles são amigos e podem simplesmente pedir ajuda quando quiserem. De volta para o Kranz, Raziel decide acabar com a briga. Ele então levanta a mão e de repente cada gota de sangue dentro da sala começa a se contorcer em torno da sua cabeça. Isso choca totalmente até mesmo Regis, que observa que apenas os nobres podem fazer esse tipo de magia. Kranz tenta evitar os respingos de sangue ao seu redor, mas ele percebe que se isso continuar ele acabaria perdendo. Então ele decide correr em direção ao Raziel, mas ele está pronto para usar sua magia para empurrá-lo para trás antes de usar todo o sangue na área para poder rasgar completamente o Kranz ao ponto de que ele simplesmente é apagado da existência. A batalha então termina e finalmente todos voltam para casa e M21 e Takeo recuperam a saúde enquanto Frank se desculpa por liberar os seus poderes quando deveria ter pedido o consentimento pro Raziel. Só que o Raziel diz a ele que confia nele e sabe que ele quebrou a sua promessa ao Raziel porque tem definitivamente algum tipo de razão que ele não teve outra escolha. O Frank está encantado em saber que seu mestre confia tanto nele. Antes de caminhar para a mesa do jantar para tomar o café da manhã, após o café da manhã, o M21 ouve Takeo e Tal conversando sobre como eles querem sair do sindicato e fingir que estão mortos, porque eles não têm outro lugar para ir. Ao ouvir isso, ele foi até o Frank antes que alguma coisa pudesse acontecer e se curvou na frente dele, implorando para ele deixar os dois ficarem com ele, porque ele sabe que o sindicato vai encontrá-los e matá-los, caso contrário. Frank sorri para ele e diz que ele não precisa ficar implorando por nada, porque essa é a casa dele também, e é claro que os dois poderiam ficar nessa casa, porque também podem ser usados como alguns ativos importantes no futuro. Finalizando assim mais um recap aqui do canal. E se você tá curtindo acompanhar esses vídeos grandes aqui, capricha naquele likezão e não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho também para acompanhar mais vídeos como esse aqui. Mais recaps estão vindo por aí, hein? Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço e até a próxima. Tchau!